glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Podeis se sentar. Prometi para mim mesma que eu não ia chorar, mas não tem jeito. As lágrimas podem até tirar a maquiagem, fazer um não efeito tão bonito para as redes sociais. Milton deu um jeito. Mas quando a gente se derrama de verdade na presença do Senhor, não importa. Não importa a maquiagem, não importa a roupa, não importa nada, só importa o teu coração. Amém? Quem está aqui sentindo a presença do Senhor? Que você sinta mais ainda. Deus tem uma porção para te entregar nessa noite. E eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco relutante de entregar essa palavra. Porque eu ouvi desde a vigília. Quem esteve presente na vigília aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Que o restante venha em nome de Jesus. É muito bom cultuar na madrugada. E nós ouvimos palavras lindas. E eu até procurei, falei com alguns pastores. Falei, prega no meu lugar domingo de noite. Não posso, eu vou pregar em tal lugar. Vou pregar na igreja filha, não sei o que. Tá. Aí cheguei para Bispo Júnior. Bispo Júnior, prega hoje de noite a mesma mensagem de manhã que foi bênção. Aí ele vira para mim assim... Eu vou lá receber. Falei, amém, irmão. Então, muito obrigada. Eu estou aqui para entregar, então, aquilo que o Senhor me pediu. Todos os dias, quando nós vamos nos deitar, alguns têm dificuldade de pegar no sono. Outros é porque Deus está chamando de madrugada para você orar e ter um encontro com Ele. Mas a grande maioria das vezes, quando nós despertamos, nós acordamos, nós nos damos conta que nós temos diversas tarefas para cumprir. E amanhã é segunda-feira. Para quem tirou uns diazinhos aí, pós Ano Novo, Natal, provavelmente amanhã volta a sua rotina novamente, não é verdade? Mas você já parou para pensar que um novo ano começou e provavelmente coisas de 2024 ainda ficaram pendentes. Provavelmente você tem ainda vivido um tempo em que você não está conseguindo dar conta das suas tarefas diárias. Você está já com uma lista intensa de coisas já da semana para você executar, mas você ainda tem coisas acumuladas do ano que passou. E aí a primeira questão que vem na sua vida e uma palavrinha que foge aí, começa a entrar e minar teu coração e a tua mente é a preocupação. E aí por isso nós lemos então a palavra do Senhor, uma porção da palavra do Senhor lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22, para quem não conseguiu acompanhar antes. E logo no caput fala que as preocupações da vida. E as nossas preocupações, elas são muito efêmeras, elas são somente coisas e bens materiais. E a grande maioria delas é só isso. Se eu for perguntar aqui um por um e fazer uma enquete, as tuas preocupações, elas não serão de cunho espiritual. Elas serão de cunho financeiro, material, emocional, mas elas não serão uma preocupação espiritual. E a preocupação, ela vem de uma palavra em latim, e eu gosto sempre de procurar o significado das palavras, porque eu entendo que existem revelações através dos significados. E o significado de preocupação no latim é um estado de um espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção a mais nada. E aí ele dá um ponto e bota inquietação, ponto, pressentimento triste. Você já olhou para uma pessoa que está
com o seu dia extremamente aflito, cheio de preocupações, e você consegue olhar para a cara daquela pessoa e você encontra ela feliz ou encontra ela com um semblante triste? E normalmente você vê uma pessoa com um semblante triste e você pergunta logo assim: o que foi? Está preocupado com o quê? E aí vem o Senhor e fala com os seus. E fala conosco nessa noite. E logo de cara ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Mas, Tati, como é que eu não vou me preocupar com a minha própria vida? Como é que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Eu realmente tenho diversas tarefas, eu realmente tenho muitas coisas com qual me preocupar, eu realmente tenho muitas coisas nas quais eu preciso resolver no dia de amanhã, e eu tenho prazos para resolver. Isso não estava nem escrito aqui, mas eu vou falar. Se amanhã você faltar, quem vai resolver? Se amanhã você não estiver mais neste mundo, quem vai resolver? Você já parou para pensar e analisar que se a gente não sabe nem o dia e a gente não sabe nem a hora que nós teremos chamados? Sim, nós acreditamos, e sim, acreditamos na volta de Jesus, e sim, acreditamos que a igreja de Cristo será arrebatada, mas, contudo, todavia, se você está vivo, uma certeza você tem: você vai morrer. E é uma coisa que ninguém gosta de falar. Eu sou a primeira aqui, Júnior sabe, eu detesto. Sempre me perguntavam, e eu sempre dizia: eu vou ser arrebatada, minha família vai ser arrebatada, eu não vou sofrer com perdas, eu não vou ter, eu não vou. Mas nos últimos dias o Senhor tem me inquietado, porque eu quero dar conta de tudo, e eu quero fazer tudo, e eu quero deixar tudo pronto, eu quero deixar tudo preparado para os meus filhos, para o meu marido, eu quero deixar tudo organizado. Martas. E o meu tempo com Deus, onde estava? Porque chegava um momento que eu estava tão cansada, que eu ia dormir, eu ia me deitar. E eu dizia a frase que todo mundo aqui diz: Senhor, Tu sabes. E o Senhor sabe mesmo. E aí Ele te pergunta nessa noite: filho, filha, eu sei, e tu sabes? Por que está tão aflita a tua alma? Por que te preocupa tanto com as coisas deste mundo e abandonas as coisas do céu? Por que está tão aflita a tua alma em ter mais bens e riquezas que a traça e a ferrugem corroem? Por que você está tão preocupada com o celular do ano, com o carro do ano? Por que você está tão preocupada em postar nas redes sociais que você está comendo em determinado lugar? Se o que te importa e o que mais tem que importar na sua vida é a sua prioridade com Deus. Aonde você tem gastado os seus dias? É na presença dEle? Ou é na presença do mundo? Mas Tati, eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso ter roupa nova. Eu preciso destas coisas. Sim, o Senhor fala: eu sei o que você precisa. E Ele não vai deixar faltar. Pelo contrário, vou só contar um segredo. Ele é o dono do reino. Reino, existem riquezas que você nem consegue imaginar, porque é algo tão fora disso aqui que nós vivemos.
Nós parecemos com Cristo, mas o reino não parece com o mundo. Você tem noção disso? Você não consegue imaginar. Quando a gente canta aqui, né, louva, além do rio azul, as ruas são de... E de... Você caminha no ouro, irmão, aqui? Não, fala sério. Não, a chuva de prata que cai. É prata mesmo? É cristal? Você está deixando de entesourar riquezas do céu em você por tesouros efêmeros desta terra. Como o Bispo Júnior disse, esse ano é o ano do reino. Vocês vão ouvir reino aqui até entrar no coração. Tem que entrar. E eu te convido desde já. Se você não assistiu o culto das 10 da manhã, irmãos, assistam. Assistam. É o conselho pastoral, assista. Tinha um tempinho, bota lá. Ai, mas eu tô com muita tarefa, Tati, para fazer. Bota no coisa e bota no ouvido. Aí quando você está ouvindo aquela pessoa que está no trabalho contando os casos do carnaval que vem e que não sei o que lá, das festas, da bebida, do nananã, você está aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, estou ouvindo, estou entendendo, Senhor. Amém? Muitas vezes, e a grande maioria delas, nós tentamos nos blindar daquilo que Deus tem para nós. E já botou o tema já? Eu tô aqui tão... E o tema dessa noite é pare, entregue e confie. E nós estamos vivendo um tempo tão acelerado de tantas coisas que nós estamos nos blindando de parar. E eu te digo um dos motivos principais. As pessoas. E aí você vai me dizer assim, como assim as pessoas? Sim, as pessoas. As pessoas são um grande motivo para que você não pare. Porque vai ter sempre alguém te cobrando algo. Ué, tá parado por quê, irmão? Tem que estar fazendo, tem que estar produzindo. Mas Deus mandou eu parar. Deus mandou eu parar para ouvir. Não, tem que estar fazendo. E aí você faz mais. Seja na tua casa, seja na tua família, seja na tua empresa. E você não para. E vai ter um tempo que você vai estar completamente esgotada. E eu vou te falar, as mesmas pessoas que estão te atrapalhando, porque elas estão te lançando palavras das quais este mundo requer. Produza mais, faça mais, entregue mais. Você não pode ficar parado. Não, Deus me livre ficar parado. O corpo não pode ficar parado, não. Tem que estar em movimento. Só que Deus está pedindo para você nessa noite, pare. Pare antes que seja tarde demais. Pare enquanto está tudo bem, ou pare porque está tudo mal. Pare. Pare porque na correria do dia a dia você não vai conseguir ouvir a voz dele. Pare porque na correria do dia a dia, na correria das vozes que estão ao teu redor, você não vai conseguir ouvir a voz dele. Pare. E pare de assistir também um bocado de coisa, de um bocado de pastor, de um bocado de... Pare. Abra a Bíblia. Vai para o secreto. Chega de buscar em lugares, em pessoas, aquilo que Deus já entregou para você. Estamos tão mal acostumados a querer só falar e ouvir através de outros.
Deixa eu te contar, o outro vai viver o reino e você vai ficar aqui? Ai, mas é que eu amo ouvir fulano de tal. Eu amo ouvir ciclano de tal. São bênçãos na minha vida. Você derrama suas lágrimas por Senhor? Está derramando muito por pessoas, por movimentos. Queira Cristo, queira a Bíblia, queira a palavra, queira a verdade. Um dos motivos, não sei se você já reparou, porque eu já ouvi, mas há um bom tempo, nós aqui da igreja não estamos colocando mais quem é o pregador. Antes ainda colocávamos ali o que ia acontecer no próximo mensagem no YouTube. E estava lá, provavelmente, essa mensagem escrita, mas não estava o pregador. E sabe o motivo pelo qual nós começamos a tirar? Porque tinham pessoas que vinham pela pessoa e não pela mensagem. Pessoas que vinham só por conta dos pregadores e não pela palavra de Deus. Pessoas que idolatram pessoas e não adoram a Deus. E aí, a gente tirou. E foi a melhor coisa. Porque não é sobre mim, não é sobre Júnior, não é sobre qualquer pastor ou bispo dessa casa, é sobre Ele. É sobre Ele. Da mesma forma que as palavras de outras pessoas te dizem para você não parar, muitas vezes você vai ouvir palavras de pessoas que vão te dizer para parar. E aí, Tati, afinal, é para parar ou não é para parar? E eu te digo, a mensagem de Deus para você é: pare, entregue, confie. Pare, mas não pare de buscar Ele. Pare é de ouvir as vozes que te distanciam dEle. As vozes da fofoca que te distanciam de vir buscar a Cristo. As amizades que te impedem de seguir um caminho pelo qual Deus já mandou você ir. Dos familiares. E por isso que eu te falo de novo, assista a mensagem do Bispo Júnior. Porque hoje ele falou a mensagem do deixar vir as minhas criancinhas e delas não as impeçais. Quem eram as pessoas que estavam impedindo as crianças de chegarem a Jesus? Eram os próprios que caminhavam com Ele. Parem de impedir pessoas de chegarem a Cristo. As suas atitudes estão impedindo pessoas de conhecerem Jesus. O seu disse-me disse, falando mal de líderes, falando mal da igreja, falando mal disso e disso, estão impedindo pessoas de conhecer o verdadeiro evangelho da cruz. Pare. 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 Respire um pouco. Chega de caminhar nessa maneira automática. Ah, mas eu sempre fiz e eu continuo recebendo de Deus. Eu sempre fiz e está tudo bem. Eu sempre fiz, mas a conta vai chegar. Pare. Quando você vê a placa pare, numa determinada rua que não tem sinaleira, você para ou você continua? Provavelmente, se você continuar e você não olhar para os lados, você vai sofrer um grande acidente. Pare. Pare de andar no automático. Pare, porque Deus tem algo para te entregar. E Ele só vai te entregar quando você, de fato, parar para buscar Ele. Na caminhada da vida, as paradas, elas são estratégicas. Moisés, quando foi direcionado para sair do Egito e ir para a terra que emana leite e mel, houve diversas
preparadas. Algumas extremamente estratégicas. Outras, mas eles ficaram 40 anos, mas era tão próximo estar ali, a terra prometida era próxima, eles ficaram andando em derredor. Mas é porque se Deus os levasse direto para a terra prometida, eles não iam desfrutar das promessas de Deus, porque eles não estavam preparados. E essas paradas fazem sentido para que o povo pudesse ver os milagres acontecendo. Esse ano de 2024, Deus te deu diversos livramentos e milagres. E esses livramentos e milagres que Deus te deu, te deram acesso para você caminhar mais milhas, mais quilômetros para frente. Te deram acesso para que você dissesse assim: não, agora eu estou habilitada. Afinal de contas, é o ano da habilitação do Senhor na sua vida. Depois que você para e antes de você voltar a caminhada, entenda que você precisa entregar as cargas. Entregar as preocupações, entregar teu coração, entregar tua vida a Deus. Porque Ele cuida de ti da melhor forma possível. Ele não vai nunca te deixar nem te abandonar. Ele está contigo até no vale da sombra da morte. Você crê nisso? Depois de você entender que você precisa decidir entregar. E decidir entregar tudo é muito difícil. A gente entrega 10% daquilo que nós recebemos como dízimo. Imagina se a palavra de Deus dissesse para nós que a gente deveria entregar tudo. Aí você fica perguntando: mas como é que eu ia viver? Como é que eu ia comprar o pão de cada dia? Como é que eu ia comprar a roupa que eu queria, minha bolsa, minha comida? E aí o Senhor vai e fala assim: eu já conheço a tua dura cerviz, homens de pouca fé. Então, 10% você entrega ao Senhor, devolve ao Senhor. E aí eu te pergunto: você tem entregado os 10% ao Senhor? Pare e reflita. Entregar é entregar tudo e entregar da melhor forma que você pode. E entregar obedecendo aquilo que está escrito. Depois de você entregar, agora é a parte mais difícil. Confiar. Não queira voltar a fazer as mesmas coisas que você estava fazendo antes. Sabe, é muito lindo quando a gente entende a passagem lá em João capítulo 8, do verso 10 ao verso 11. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. A gente já está finalizando. João capítulo 8, verso 10 e verso 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Em algumas versões fala: vá e não peques mais. Quando nós de fato entregamos a nossa vida ao Senhor, você pode muitas vezes pensar: uau, mas como é que a minha família vai receber? Como é que os meus amigos vão entender essa nova fase da minha vida? Eu vou ser apedrejada, eu vou ser crucificada, eu vou ser mal vista pelos meus amigos, pelas pessoas que estão ao meu redor. Mas
deixa eu te falar, melhor coisa é renunciar por Cristo. Porque se são seus amigos, eles são de verdade, eles vão permanecer com você. E se eles são realmente amigos de verdade, amigos do céu, eles vão dizer assim: como você está linda e diferente, eu também quero conhecer esse Jesus. Porque se transformou a sua vida dessa forma, eu quero que transforme a minha também. E se não for, tenha certeza, Deus tem amigos do céu para você. Tem uma família nova para te dar. Deus, Ele nunca vai te tirar de um ambiente sem que antes Ele te prepare para um novo ambiente, rodeado daquilo que você precisa e daquilo que você acha que porventura vai fazer falta na sua vida. Ele não quer que você fique parado o tempo todo, mas Ele precisa que você pare alguns momentos desse corre-corre, desse disse-me-disse, dessas vozes tamanhas, sendo redes sociais, televisão, rádio, o que quer que seja, vozes do trabalho, vozes na igreja. Ele quer que você pare para escutar a Ele. E quando você parar, você vai ter então algo novo. E entregar e confiar é o momento em que você passa para começar a dizer ao Senhor: Senhor, realmente é a área mais difícil da minha vida, é confiar, porque eu já fui tão traída. Eu já confiei tanto em pessoas, tanto em lugares, tanto em ambientes, e eu sempre fui traída. Mas hoje eu renuncio, eu paro, eu escuto, Senhor, o que Tu tens para falar comigo, eu entrego e eu vou voltar a confiar em Ti. E quando você faz isso, e quando você se derrama na presença dEle, você começa então a entender que você está confiando naquele que conhece o rumo que a tua vida vai tomar. Aquele que já tem bênçãos preparadas para você. Aquele que sabe o caminho que você vai prosseguir. Se você entregar a Ele, Ele vai te dar um papel novinho em folha. Ele não vai te dar um papel rasurado. Ele não vai te dar um papel que alguém escreveu. Não. O papel é seu. É uma nova folha para um novo ciclo, um novo ciclo, uma nova jornada, uma nova página que você vai escrever no livro da tua vida. Você entregando e confiando, Ele também entregará a você o novo que Ele tem para você. E para encerrar ciclos, assim como nós encerramos alguns dias atrás, o ciclo de um ano, e começar outro, a gente precisa de mais determinação para seguir. Mas para seguir, você precisa dar tchau. Não entendi, Tati. Novos ciclos requerem também fechar, terminar, encerrar ciclos. Para que um novo chegue na sua vida, você precisa terminar aquilo que você começou. E eu te encorajo nessa noite, se você tem algo que você não concluiu, algo que você não terminou, algo que porventura ficou acumulado lá, como eu falei no início, que encheu, preencheu e você não conseguiu dar conta, que você não siga sem antes parar e terminar aquilo que você já começou. Não seja uma sinfonia pela metade. Não seja um livro pela metade. Não seja
uma construção de uma empresa pela metade. Não seja um projeto que Deus te deu pela metade. Termine aquilo que Ele te deu. Conclua aquilo que Ele já te entregou. Para que você possa dizer: o fim é melhor do que o começo. E você possa virar e dizer: pronto, Jesus, eu estou habilitada para agora seguir adiante, rumo ao reino de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Não tenha medo desse novo ciclo. Não tenha medo do ano de 2025. Não tenha medo de começar do zero. Não tenha medo de entregar e confiar a Deus essa nova etapa da tua vida. Eu não te conheço, eu não sei onde você mora, eu não sei a tua história, eu não sei nada sobre você. Ele sabe. E Ele veio e está aqui nessa noite, como eu falei, quando a palavra ela diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, e nós estamos reunidos na presença dEle, Ele se fará presente. E nesse momento é o momento em que a gente fecha um culto ao Senhor, encerra um culto. E se a gente para pensar, esse é o último domingo do primeiro ano de 2025. E o que você pode entregar ao Senhor? O que mais valioso você pode entregar a Ele? Deus, Ele não está preocupado com o teu dinheiro, Ele não está preocupado com a tua roupa, Ele não está preocupado com o que você vai comer daqui a pouquinho quando você sair do culto. Mas Ele está preocupado com o teu coração, com a tua vida. E se você tem algo de mais precioso para entregar a Ele, que seja a sua vida e o seu coração nessa noite. Nós vamos entoar mais uma canção. E você tem a oportunidade de vir aqui na frente do altar. E você levantar um altar de adoração ao Senhor. Entregando a sua vida a Ele. Porque só Ele sabe o que você precisa neste ano de 2025. Amém? Então aí no seu lugar, levante suas mãos assim aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.